Política em Análise, com Ricardo Corrêa. É hora que a gente faz aquela conexão, aquela ponte aérea entre a capital mineira e a capital federal. Vamos à redação de O Tempo em Brasília conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, sextou, boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Sextou, estamos aí mais uma vez para falar um pouquinho sobre política. Vamos juntos. Ricardo, hoje na sexta-feira, então, a gente teve a estreia aí do horário eleitoral obrigatório, 5 minutos para cada candidato. No rádio acontece pela manhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Na televisão, 1 da tarde e às 8h30 da noite. O que você destaca aí dos dois candidatos, Jair Bolsonaro e Lula? Pois é, Léo, começou o horário eleitoral e assim, a propaganda, primeiro que a propaganda de televisão foi muito parecida com a propaganda de rádio, né? E eles usaram um bom tempo, como era esperado, para agradecer os votos no primeiro turno e enfatizar aquele sentimento de vitória no primeiro turno, né? O ex-presidente Lula falando sobre a votação recorde, né? Porque o número de votos que ele teve foi o maior número de votos que um candidato teve no primeiro turno até hoje na história, mesmo não tendo vencido no primeiro turno e outros candidatos já terem vencido no primeiro turno, né? Já que o eleitorado também aumentou. Então, eles usaram isso, né? O presidente Jair Bolsonaro enfatizou muito o fato de as ruas estarem coloridas de verde e amarelo, as pessoas terem usado verde e amarelo, dado uma demonstração, né, de apoio muito grande no dia da eleição. Ele disse que foi uma eleição muito bonita. Então, isso que marcou principalmente o programa eleitoral dos dois. Mas aí teve outras coisas. Claro, eles enfatizaram os apoios, né? No caso de Lula, enfatizou bastante o de Simone Tebet, usou inclusive o trecho da fala da Simone Tebet, em que ela diz que ela vê em Lula apoio à democracia e não vê em Bolsonaro. E Bolsonaro, por sua vez, citou os governadores, né? Teve uma falinha do Cláudio Castro, governador do Rio, mas destacou principalmente Romeu Zema, governador de Minas Gerais, o trecho em que ele fala que tem mais afinidade com o programa, o projeto de Bolsonaro, do que com o de Lula, né? Então, a maior parte do programa foi sobre isso. Agora, teve ataques também, né? Mais uma vez, tivemos ataques nos horários eleitorais. No caso de Bolsonaro, os ataques foram dirigidos principalmente aos institutos de pesquisa e aos veículos de comunicação. E ele, inclusive, diz que isso acontece porque a mamata acabou, aquele discurso antigo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele coloca até um grupo de pagode ali fazendo uma musiquinha, dizendo que a mamata acabou e coloca várias pessoas criticando os institutos de pesquisa, já que os resultados dele diferiram dos resultados dos institutos. E o Lula reciclou uma propaganda do primeiro turno em que acusa Bolsonaro de uma série de coisas, né? Ele fala que foi omisso, que é desumano, fala da questão da pandemia, fala da questão da corrupção, quer dizer, uma peça muito forte que chamou muita atenção no primeiro turno e que foi reutilizada no segundo turno. Isso porque eles têm estratégias diferentes, né? O Bolsonaro, ele estreia programas eleitorais pela manhã. Então, provavelmente, o programa da noite hoje vai ser muito parecido com o programa que foi agora à tarde na televisão. Já o Lula estreia programas eleitorais à noite. Então, esse programa foi um pouco reciclado, grande parte dele era reciclado do primeiro turno, embora tenha uma parte nova, e provavelmente teremos um programa novo à noite. Essa é a dinâmica dos dois, né? Mas foi isso que a gente viu, pelo menos nessas peças de 5 minutos de cada um deles, né? E como o programa vai ser diário e tem 5 minutos, né? Assim, para nós que somos da comunicação, sabemos que 5 minutos é muita coisa, são muita coisa. Então, é capaz deles irem repetindo ao longo aí dos dias uma coisa ou outra que já foi veiculada, né, Ricardo? Exatamente, porque também eles têm que fazer campanha nos estados. O presidente Jair Bolsonaro mesmo hoje estava gravando programa eleitoral, subiu num caminhão aqui em Brasília para poder fazer imagens dele no caminhão, que ele vai utilizar no horário eleitoral. E além desses 5 minutos, tem as inserções, né, de 30 segundos também ao longo da programação, que também geram um tempo maior para os candidatos, né, e dão trabalho também. Inclusive, numa dessas inserções, eu acho que é o grande tema do dia, do ponto de vista das propagandas eleitorais, porque havia uma dúvida sobre isso, que o PT levou para a TV aquele vídeo de Bolsonaro sobre um ritual indígena em que ele disse que poderia comer carne humana nesse ritual, né? É uma coisa que estava rolando na internet. Essa fala do Bolsonaro foi dada numa entrevista em vídeo para o New York Times. Ela está disponível desde 2016, inclusive no próprio canal do presidente Jair Bolsonaro. O próprio canal dele tem essa íntegra dessa entrevista. E lá pelas tantas, no meio da entrevista, ele está falando sobre o período dele na selva como militar e ele fala sobre essa situação em que havia morrido um índio e o ritual indígena pregava que o índio deveria ser
cozinhado ali por 2 a 3 dias, e depois os índios faziam ali um ritual de canibalismo, e que ele disse que gostaria de participar do ritual, queria ver como é que era, e disseram que ele teria que, se ele quisesse ir, ele teria que comer a carne humana, e ele disse que não teria problema de comer a carne ali do índio que tinha morrido, mas que outras pessoas que estavam com ele não aceitaram, e por isso não aconteceu. O PT usou isso na televisão, dizendo que Bolsonaro, em um ritual, né, disse numa entrevista que queria comer carne humana e tal. Muita gente questionou se era de bom tom, se não era, ter colocado isso no ar. O presidente Jair Bolsonaro entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para tentar tirar essa propaganda do ar, né? Não sabemos ainda qual vai ser a decisão do TSE, mas ela está rolando nessas inserções de 30 segundos e, claro, também na internet. Claro que foi uma contraofensiva para aquela história toda do satanismo, né? Do cara que seria petista, poderia fazer ritual aí para a vitória de Lula, enfim. Foi um jeito, talvez, que o Partido dos Trabalhadores encontrou para fazer essa oposição também, né? E deixa claro, que a gente já falou aqui, que provavelmente a campanha vai ser ainda mais selvagem nesse segundo turno e que vai pegar muito nessas questões morais, né? Muito, muito mesmo nessas questões morais, relativas à questão da religião e tal. Inclusive, sobre isso, o ex-presidente Lula gravou um vídeo falando um pouco sobre aborto e dizendo que ele é contrário ao aborto, porque lá no primeiro turno ele deu uma declaração numa entrevista em que ele disse que era um direito da mulher e tal, e num contexto em que ele se colocava favoravelmente, né? E aí agora, ao contrário, ele faz esse vídeo para dizer que ele é contra, que as pessoas com quem ele se relacionou também são contrárias, né? Fazendo uma referência a uma entrevista de Bolsonaro no passado, em que Bolsonaro também falava sobre isso, dá um tom do como é que vai ser essa campanha de segundo turno. Agora, me chamou muita atenção que, assim, apesar da propaganda ser bastante agressiva, das propagandas serem bastante agressivas, os dois candidatos têm uma postura muito serena na propaganda, né? Isso chama mais atenção no Bolsonaro do que no Lula, porque o Lula já faz essa propaganda do Lulinha Paz e Amor, vamos dizer assim, há mais tempo, né? E o Bolsonaro, ele muda até o tom de voz. Se você perceber, provavelmente a propaganda da noite vai ser igual a da manhã. Você vê que assim, até o tom é diferente para tentar mostrar uma tranquilidade que é importante para esse eleitor da terceira via. O que é bem diferente, por exemplo, da entrevista que ele deu hoje lá no Alvorada, que ele estava muito mais exaltado, fazendo... inflamado ali para falar contra Lula, né? Chamou Lula de pinguço e tudo mais. Mas na propaganda eleitoral a estratégia é essa. Eles fazem uma propaganda mais serenos, colocam a vinheta de fim de programa ou de início de programa e fora desse espaço da vinheta fazem os ataques mais diretos aí ao adversário. Eu vi bem isso. Tanto as duas campanhas utilizaram essa estratégia, tanto Lula resgatando aquela vinheta crítica do primeiro turno, Bolsonaro colocou até uma musiquinha falando que é lero-lero, enfim. Ricardo, só para a gente trazer uma agenda da imprensa nesse segundo turno, a gente tem aí a Folha de São Paulo e outros veículos tentando formar um pool para a realização de um debate. A TV Globo já disse que o debate dela, que vai ser o último televisionado, geralmente na quinta-feira, vai ser mais cedo. As duas campanhas pediram, reclamaram, né? Porque realmente um debate muito tarde, que terminou quase às 2h da manhã. Então, se a Globo realizar o debate, vai ser 9h30, 1 hora mais cedo, em anos, que para nós agradecemos também, a audiência toda agradece. Lula já disse que deve comparecer a, no máximo, 2 debates nesse segundo turno, então tem meio que isso se desenhando. Será que a gente vai ver aí propostas realmente agora de governo, já que são só 2 candidatos, ô Ricardo Corrêa? Porque essa selvageria, como você bem disse, essa baixaria, a gente também já está cansado, né? Porque a gente quer escolher agora com base em propostas. Eu acho que o debate vai ser mais direto mesmo, não vai ter muito jeito, eles vão tratar mesmo de contradições de um e de outro, né? Se vai ser mais agressivo ou se vão ser as contradições de uma maneira mais equilibrada, vai depender da situação dos dois nas pesquisas e da preocupação que eles têm de manter aí um certo nível por conta desse eleitorado médio. Mas se houver debates na televisão, certamente serão numa discussão sobre contradições muito mais do que propostas, porque é historicamente assim que acontece no Brasil e não se espera que seja diferente, né? Você falou desses 2 debates, esse que você disse da Folha de São Paulo está marcado para o dia 16, né? É o debate da Band, né? É Band, TV Cultura, Folha e UOL, né? Ele está marcado para o dia 16, que é um domingo, e agora nessa semana, dia 11, os candidatos vão discutir regras, as campanhas vão discutir regras para esse debate. Normalmente o debate da Band é o primeiro a acontecer.
E o último debate é o da Globo no dia 28, como você disse, 28 às 9h30 da noite. O que eu aposto mais é que provavelmente esse debate tem a presença dos dois garantidos, e aí vai se discutir se eles vão nesse da Band, que é no dia 16, ou se vão num outro debate que tem um outro grupo que forma, né, que se forma para fazer debate, que foi assim no primeiro turno, que é o debate que inclui SBT, Terra, CNN, né, Nova Brasil, FM, esses outros grupos fazem esse outro debate. Provavelmente, desses 3 debates, eles vão em 2, né? E aí, no primeiro turno, o que o Lula não foi justamente esse do SBT e CNN. Aguardemos, então. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, e para todos os ouvintes. Até mais.